E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go, onde a gente vai finalizar o assunto de validação de campos aqui no nosso projeto. A gente vai basicamente deixar os erros mais bonitos. A gente vai retornar para a pessoa que chamou a nossa requisição uma forma mais clara do porquê que a requisição deu erro, porquê que a gente retornou o erro e quais campos estão incorretos e o porquê que eles estão incorretos. Então a gente vai criar hoje a validação mais completinha aqui no nosso projeto. Então vamos lá. Então para isso aqui a gente vai utilizar a nossa pasta Configuration, beleza? Aqui dentro de Configuration vocês vão criar uma nova pasta, a gente vai chamar de Validation, beleza? Vamos chamar de Validate, e aqui a gente vai criar um Validate User, beleza? Então validateuser.go que a gente vai criar a validação dos nossos campos. A validação ela já está sendo feita como a gente viu no último vídeo, beleza? Mas aqui a gente vai deixar os erros mais bonitos. Então como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai basicamente usar um cara chamado Translate. Então a gente vai basicamente transformar os erros de uma forma, mudar a mensagem de erro, tá? Então aqui a gente vai criar o nosso pacote com o nome Validation, beleza? Então a gente vai criar aqui Validation com os campos, com o pacote criado. Então vamos para criar aqui a validação em si, beleza? Então primeiro a gente precisa criar as variáveis aqui de translate e de validação, tá? Com isso a gente vai criar uma variável chamada validate, tá? Que a gente vai chamar como uma variável global. Por que isso? Porque a gente precisa pegar essa variável e utilizar lá no nosso controller para a gente conseguir fazer o translate dessa informação, mandando o erro que a gente já tem em mãos, tá? Que vai ser um array de erros, mas a gente vai ver já, beleza? E a gente vai colocar um validator.new, tá? Então a gente vai inicializar o validator. O validator vai vir a partir de quê? De validator, de Go Playground Validator, que é a biblioteca que a gente importou no último vídeo. Só que aqui ele sempre importa o validator comum, então a gente vai colocar um /v10, tá? Pra gente pegar a última validação, a última versão do validator, tá? Então vocês vão dar um import github.com Go Playground Validator /v10 especificamente, beleza? Aqui a gente vai criar um translate, vou colocar um transl para ele não dar conflito com o nome do pacote que é translate, tá? E a gente vai instanciar ele do tipo ut.translator, beleza? Então a gente vai instanciar esse pacote aqui dentro do nosso projeto. Esse pacote ele não tá conseguindo importar, então a gente vai criar aqui um parênteses, tá? Então a gente vai jogar esse import lá para dentro. Então, joga esse import aqui dentro e a gente vai importar aqui na mão. Então, eu vou dar um github.com /Go Playground, da mesma forma do de cima, tá? Go Playground /Universal Translator, tá vendo? É esse cara que a gente precisa instalar, importar aqui. Então ele já criou um alias aqui, um apelido de UT, porque a gente utilizou o T aqui embaixo, tá? Mas a gente poderia chamar de translate aqui da mesma forma, daria na mesma. Agora a gente vai criar o nosso método para receber a mensagem e fazer a validação em si. Só que antes a gente precisa inicializar esse pacote de alguma forma. A gente precisa inicializar passando qual é a linguagem que a gente quer transformar, né? A gente quer passar para inglês. No caso, o erro já tá em inglês, mas vocês vão entender que basicamente é uma biblioteca para fazer essa conversão e a gente precisa inicializar ela. Então a gente vai ter uma função init, tá? A função init ela sempre vai rodar quando a aplicação rodar e carregar esse pacote, tá? Então aqui a gente vai precisar de um cara chamado binding.validator.engine aqui no caso, tá? Então tá vendo binding.validator.engine, esse cara aqui que a gente precisa, beleza? Esse cara aqui ele é um método, tá? Então na hora que eu salvar ele vai importar o binding já do Gingonic, tá vendo que a gente utiliza o Gingonic, lembra que eu falei no último vídeo que o Gingonic tem por debaixo dos panos dessa validação? Então a gente vai utilizar a validação do Gingonic, tá? Então se você ver aqui esse engine, ele retorna um N, tá? Só que como ele retorna um N e a gente precisa passar ele para um tipo específico, a gente precisa dar um bind nele passando para validator.validate, tá? Que no caso é um tipo do validator. Então a gente vai precisar dar um ponto, abre e fecha parênteses, tá? Isso daqui é como você faz um cast em Go, e você vai colocar um ponteiro de validator.validate, tá vendo que ele já trouxe aqui. Validate contains the validator settings and cache, então ele vai fazer um binding para esse struct aqui do validator, beleza? Então, feito isso, esse cara aqui, na hora que a gente voltar, a gente precisa verificar se ele deu certo, né? Então essa validação, ela basicamente vai retornar um campo chamado OK aqui. Então a gente vai deixar esse OK aqui no começo, aqui no fim, quer dizer, e a gente vai criar um if. Então a gente vai validar, vai receber duas variáveis aqui. Então a gente vai receber if validate, vamos chamar de val, OK, recebe de binding.validator, tá? Então a gente já fez aqui o if. No fim, a gente vai abrir aqui o if para validar se acaso der certo. Então, se OK vir true é porque deu certo esse bind, esse casting, beleza? E aí a gente vai inicializar a nossa linguagem. Então, a gente vai dar um en igual, igual, né? en.new, né? Que no caso é esse método aqui que a gente tem. Então, na hora que a gente salvar, ele vai importar aqui o locales.en, que no caso vem de English, tá? Então, a gente vai colocar um uni, ou no caso pode chamar de Unicode ou algo assim. Vamos colocar o n, recebe de ut.new, beleza?
beleza? E aqui a gente vai passar a linguagem English duas vezes, então EN. Então se a gente der um GK aqui, é um location.translator, tá vendo? E na hora que a gente inicializar esse cara, ele vai retornar pra gente Universal Translator, que no caso vai ser o N, no caso pode ser o NT aqui, por exemplo, também, tá? Se você preferir. Então agora a gente vai jogar o valor pra dentro desse translate aqui, né? Então a gente vai colocar translate, vírgula, a gente vai ignorar o erro aqui, porque é muito difícil dar erro nesse cara, mas se você quiser fazer uma validação dentro desse if também, mas é muito difícil, eu nem consegui simular esse erro na hora que eu tentei testar, nem consegui fazer, então eu geralmente ignoro esse erro, tá? Então você vai dar um nt.getTranslator, tá? Então getTranslator, e você vai passar aqui dentro EN, que no caso é a validação que a gente precisa, né? A linguagem que a gente precisa. Aqui nesse caso ele tá reclamando porque a variável translate ela já tá inicializada, então não precisa de dois pontos igual aqui, tá? E na verdade é transl aqui, beleza? Então feito isso, então agora a gente vai precisar de um cara chamado register default translations, que ele vai vir a partir de um pacote chamado en_translations, tá? Mas como que a gente faz para importar ele, tá? Então a gente vai colocar aqui en_translations. Ponto, esse cara, tá? Então aqui no fim a gente vai abrir e fechar parênteses. Pra gente importar esse cara, a gente vai vir aqui e vai colocar en_translation, que no caso é o alias que a gente criou. E a gente vai copiar aqui esse import, tá? Vamos copiar aqui pra ficar mais fácil. Vamos até playground aqui. Vamos vir aqui no fim, vamos colar esse cara, fecha parênteses, fecha as aspas aqui. Então a gente vai colocar aqui validator v10 igual os de cima, tá? Translations, ponto, ou barra no caso, en, que no caso é o que a gente tá utilizando, tá? Então en translation aqui, e ele vai pedir quais argumentos aqui dentro, né? Ele vai pedir um validate e um translator, que no caso é o que a gente já tem, né? Então a gente vai passar um val, que no caso é o translator daqui de cima que a gente tá utilizando, né? Que a gente já instanciou aqui em cima porque deu certo, então a gente tá dentro do ok. Vírgula o transl, que no caso foi o que a gente acabou de inicializar com o translator, então a gente tem a nossa função init pronta, né? Então agora a gente pode fazer o resto, tá? A gente não precisa chamar essa função init em nenhum lugar. Então agora a gente vai criar uma função para validar, tá? Então vamos chamar ela de validate, tá? Validate error, user error, por exemplo, user error, beleza? O que ele vai receber? Ele vai receber um RR do tipo error, ou no caso a gente pode chamar de validation error aqui, beleza? E ele vai retornar pra gente um ponteiro de REST error, ou seja, a gente vai mandar pra esse cara um erro, que no caso é o erro que o Gingonic vai retornar da validação, e a gente vai converter em REST error, que é o objeto que a gente tem de validação de erro, beleza? A gente vai instanciar aqui um var JSON ERR, que vai ser do tipo JSON unmarshal error, beleza? Então a gente vai precisar desse cara, então aqui no caso faltou o ponto aqui nesse cara, beleza? Então a gente vai ter JSON Marshall Type Error pra gente poder fazer uma Marshall da tipagem do JSON, tá? Agora a gente vai criar um cara chamado var JSON Validation Error, beleza? Então error aqui. E a gente vai chamar esse cara de validation.validation. Então a gente vai chamar esse cara de validator.validation errors, beleza? Com isso a gente vai ter aqui as nossas variáveis instanciadas. Agora a gente vai começar a validar o erro que a gente recebeu aqui por parâmetro. Para isso a gente vai começar agora os ifs aqui dentro do nosso código, tá? Vou só fechar aqui nesse lado para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Agora a gente precisa validar qual é o tipo desse erro. Esse tipo é um erro de validação. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um if errors.s e a gente vai passar o validation error, que é a variável de erro que a gente vai receber lá da nossa validação, vírgula, o nosso JSON error, que no caso a gente vai comparar o tipo, a tipagem do nosso validation error, ela é igual ao nosso JSON error, que no caso é uma tipagem de unmarshal type error, ou seja, a gente vai validar o primeiro seguinte, o erro que tá dando é de o cara ter mandado string no lugar de um número, o número de lugar de string, que no caso é um erro de unmarshal. Se sim, a gente vai simplesmente retornar o erro, porque não tem como dar bind nesse erro, beleza? Então a gente vai abrir e fechar aqui chaves, e a gente vai dar um return REST ERR new bad request error, e a gente vai simplesmente retornar aqui invalid field type, que no caso basicamente a gente vai estar falando o seguinte, cara, você enviou string no lugar de um número, número de um lugar de string e assim por diante, alguma coisa assim, tá? O unmarshal error é quando ele tenta dar um marshal de JSON para objeto, mas dá erro na tipagem de algum campo, beleza? E aí ele dá erro primeiro, tá? Então se der esse erro, a gente simplesmente vai retornar que o campo está incorreto. Se não, a gente vai validar se o tipo do erro ele é igual a validator validation error, se o erro ele é um erro de validação. Então como que a gente vai fazer isso? Else if, da mesma forma,
errors.s, né? Então errors.s. E a gente vai colocar quem agora? Validation err, que no caso é a variável de erro, vírgula, JSON validation error, que no caso é o tipo do validator validation errors, beleza? Se ele for do mesmo tipo, quer dizer que o erro que tá dando é de alguma validação que a gente criou lá naquele bind no vídeo, do vídeo passado. Então agora a gente vai criar o nosso array de causas. Lembra que a gente ficou falando várias vezes de causas? Então a gente vai criar o nosso array de causas aqui dentro. Então a gente vai criar um error causes aqui, a gente vai criar aqui, ele vai ser um array de rest error.causes, beleza? Então ele vai ser um array das nossas causas aqui que a gente vai utilizar. A gente vai enriquecer esse objeto, essa lista com os problemas que tem na nossa validação. Para isso a gente vai dar um for, vai ignorar o primeiro parâmetro que é um índice, beleza? Vai dar um e igual a range, então a gente vai dar um range em quem? Nos erros que deu, né? Quais os erros que a gente tomou? A gente vai validar, porque pode ter dado erro em 20 campos, então a gente precisa passar um por um. Então a gente vai dar um validation error, que no caso é a variável que a gente quer, e a gente vai dar um bind, porque validation error é um tipo error, que dentro só tem uma implementação de string, então a gente não pode utilizar ele porque a gente não consegue pegar nada em cima disso. Então a gente vai dar um casting para um outro tipo de objeto, que é o objeto que a gente validou aqui em cima, que ele é igual, que é validator validation errors. Então validator validation errors que a gente vai utilizar, beleza? Então a gente vai dar um for nessa validação, a gente vai dar um casting nesse cara. E para cada item que ele achar dessa lista, a gente vai enriquecer esse error causes, que é a nossa lista de erros, né? Então a gente vai criar, cada vez que a gente vai criar um objeto causa aqui, né? Que vai ser do tipo rest error.causes, certo? Que vai ser um objeto do que a gente já tem instanciado. E ele vai ter dois campos, message, beleza? E vai ter um campo field, certo? Que no caso é o nome do campo que a gente vai utilizar. Então vamos só instanciar esses dois pra gente ficar mais, entender o que tá acontecendo aqui, né? Pro campo message a gente vai dar um e, quem é e? É o e daqui de cima que ele pegou da validação, ponto translate, certo? Então ele vai dar um translate no nome do erro pra ele pegar uma mensagem mais clara pra passar pro usuário, né? Passando quem? O trans-l, que no caso é a variável que a gente instanciou lá em cima, com a validação de inglês, né? No caso que a gente criou um getTranslatorEn aqui em cima, né? E no campo field a gente vai dar um e.field, que no caso é o campo que deu errado, né? Que ele fez a validação. Com esse causas a gente vai dar um errors causes, recebe append error causes, no caso que é o objeto que a gente já tem, vírgula causa. Então a gente vai colocar esse objeto causa dentro dessa lista e passar para o próximo aqui, ele vai continuar o fluxo. No fim de tudo isso a gente vai dar um return rest error .new badge request validation error. Por quê? A gente vai poder passar agora o array de causas que a gente já tem em mãos agora, né? Então a gente vai passar aqui some fields are invalid, por exemplo, e a gente vai passar o error causes, certo? Que no caso é o array de causas aqui. Se não for nem do tipo de validation error, nem do tipo de unmarshal error, a gente simplesmente vai retornar o erro como ele já veio. Então, no caso, a gente vai simplesmente falar o seguinte, a gente vai dar um return rest error badge request, né? Então a gente vai dar um error trying to convert fields. É muito difícil cair nesse erro aqui, tá? Mas a gente deixa sempre por precaução para ter uma válvula de escape aqui, né? Uma forma dele escapar das duas validações. Se ele não der erro de unmarshal, nem der erro de validação, eu nem sei qual outro erro ele poderia dar, tá? Mas é bom a gente colocar um else aqui para se acaso não cair em nenhuma dessas duas validações. Que ele vai começar a dar esse warning aqui falando de que ele não pode utilizar um objeto que não seja ponteiro, tá? Então a gente simplesmente vai vir aqui e colocar que a gente quer apontar, colocar o ponteiro desses dois objetos aqui, tá? Então coloca um e-comercial aqui em cima e um e-comercial no JSON Validation Error para ele simplesmente sair esse warning aqui de cima, beleza? Então temos tudo feito, agora vamos utilizar esse cara. Então você vai vir no nosso controller, dentro de create user, beleza? Então aqui a gente vai ter a nossa validação do nosso campo aqui, né? Então agora aqui no nosso controller a gente vai ter o nosso error rest com uma mensagem chumbada, mas a gente não precisa mais disso, né? Agora a gente pode vir aqui, apagar esse cara, dar um validate user error, que no caso é o objeto, a função que a gente criou, né? E a gente vai passar err lá pra dentro, que no caso é o erro que a gente criou. E agora a gente tem tudo pronto aqui pra nossa validação. Vamos testar agora, vamos ver se funcionou, né? Então vamos rodar nossa aplicação, dar um go running.go, ele rodou aqui nossa aplicação bonitinho. Vamos abrir o Postman agora, tá? Então vou puxar o Postman aqui pro canto, pra gente poder fazer a validação, tá bom? Então agora aqui no nosso body, a gente tá enviando tudo bonitinho, né? Então o nome tá certo, a senha tem mais de 6 dígitos e um asterisco aqui normal, beleza? Então, se a gente enviar, não deu erro nenhum, tudo bonitinho. Então, nossa requisição está certa. Mas e se a gente enviar agora um campo incorreto? Vamos enviar agora um campo incorreto aqui. Vamos pegar um name aqui e vamos colocar ele, sei lá, vazio, por exemplo.
Vamos ver qual erro que deu. Ia lá, some fields are invalid. Então, deu o erro falando que algum campo está incorreto. Aí tem uma rede de causas falando que o campo name, ele deveria ser um campo required. Ele é um campo required, na verdade, né? Então, eu tenho que enviar esse campo. Então, na hora que eu enviar, ele dá certo. Da mesma forma, se eu enviar um e-mail incorreto aqui, colocar só Otávio aqui, por exemplo, na hora que eu enviar essa requisição, ele vai falar, o campo e-mail, ele precisa ser um e-mail válido, né? Então ele precisa ser um valor válido de um e-mail, né? Da mesma forma, se eu errar aqui a senha e tirar um asterisco aqui, então ele vai falar que a senha precisa conter pelo menos um dos seguintes caracteres. Então ele precisa ter um caractere especial para a gente poder fazer essa validação, tá vendo? Então fica um erro bem completinho, bem legal aqui da nossa validação, tá? Agora pra gente validar aqui a nossa idade, que no caso é um dos campos que faltou aqui, né? Tá aqui 29, enviando bonitinho, mas e se a gente colocar -1 aqui, por exemplo? Na hora que eu enviar, ele vai falar que a idade precisa ser 1 ou mais. Então é a validação que a gente criou da idade ser no mínimo 1 na hora de enviar a requisição, beleza? Então essa foi o vídeo de validação dos nossos campos. Agora a gente tem tudo bonitinho, nossa validação tá show, tá certinha. E agora a gente vai pra criação em si do nosso service e assim por diante, beleza? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!